Pronto, boa noite. Vamos então dar continuidade aqui ao nosso trabalho na disciplina de religiões comparadas, né? E o nosso grupo ele ficou responsável em trabalhar então a estética e a arte do êxtase no religioso e santo João da Cruz e o nosso artista, né, barroco e rococó, Aleijadinho. Bom, como o Chico falou, né, nós iremos retratar e fazer uma ligação de alguma forma dessas duas pessoas que mudam muito, estão muito distantes em relação a tempo, né, a séculos, mas que trazem em si algo muito importante que os ligam de alguma forma. A problemática que nós iremos utilizar, que nós iremos abordar, a gente tentou colocar em 3 perguntas para que a gente possa começar a se aprofundar nisso. A primeira pergunta é: como se fala do que não se tem palavras? Como se esculpe o que não tem forma? E 2 artistas, 2 séculos, uma mesma pergunta sobre o sagrado. Então, essa ideia primeira é São João da Cruz tentando explicar uma coisa que não se tem palavras para explicar, né? E Aleijadinho tentando esculpir alguma coisa que não se pode formar, né? Então essas perguntas vão nortear a nossa apresentação. Pois bem, este homem que vos aparece agora o seu nome não é João, né? O seu nome é João. E posteriormente, que quando se muda, quando você professa alguma fé em alguma religiosidade, você muda de nome, né? Freira ou frade, enfim. Para você mudar de nome, e aí ele escolheu o nome São João da Cruz. Ele foi um reformador, né? Existia uma ordem carmelita, que é a ordem que ele participava, e ele foi um reformador dessa ordem junto com Santa Teresa. Desde pequeno, ele sempre se diferenciava das outras crianças, né? Ele tinha essa questão mais recolhida, ele tem um temperamento melancólico, mas ele era mais recolhido, trazia consigo esse temperamento que o ajudou a prosseguir nessa caminhada. E aí, aos 21 anos, ele entrou para a Ordem do Carmelo. A princípio, ele não queria ser, na verdade, ele entrou para a Ordem do Carmelo, e ao passar dentro do Carmelo, vivenciar, ele não queria mais ser carmelita, né? E aí ele queria ser cartucho, que era uma ordem que se aproximava mais do que ele procurava, que era do silêncio absoluto. Mas ele conheceu uma outra senhora chamada de Teresa d'Ávila, que disse que ele não deveria ser cartucho e sim continuar carmelita e junto com ela reformar a ordem carmelita. E foi o que eles fizeram, né? E por conta dessa reforma carmelita foi que ele sofreu os grandes sofrimentos que ele teve, né? Essa reforma ela não foi tão aceita como era de se imaginar. Tanto Teresa quanto ele sofreu muito em relação a isso. E aí, perseguido pela própria ordem carmelita, ele foi preso em Toledo. Passou 8 meses preso. Lá ele sofreu as piores coisas que ele poderia sofrer. E esse sofrimento ele vai significar muito para o que a gente vai falar posteriormente, né? Esse sofrimento que nós vivenciamos. Na prisão que ele estava, nos 8 meses, ele escreveu o canto que nós vamos falar hoje, que é A Noite Escura da Alma, mas também ele escreveu outros cantos importantes. Eu chamo cântico, mas são poemas, né? Que a gente vai explicar. Que é a Subida do Monte Carmelo e a Chama de Amor Viva. Esses 3 foram os 3 escritos mais importantes dele, né? A tradição que ele traz é uma teologia mística, como a gente já ouviu falar de Santa Teresa, se aproxima muito do que Santa Teresa vivenciava e do que a gente viu nas aulas, e traz essa questão apofática, certo? Bom, vou falar um pouco então do artista Antônio Francisco Lisboa, né? Ele era filho de um arquiteto português com uma escravizada africana, né? Natural de Minas Gerais. Então ele desenvolveu seu trabalho no final do grande ciclo do ouro, né? Quando a estação do ouro começa a declinar, e então também existe, e isso se expressa também nas artes. Então a transição do barroco para o rococó, né? O barroco ele utilizava muito mais adornos em ouro, né? E o rococó ele vai trazer mais detalhes em pedras, que é o que a gente vai mostrar aqui, né? Ele também sofreu, assim como João da Cruz teve suas penalidades, ele também foi acometido por uma grave doença que até hoje não tem uma definição, né? Não se sabe a certo se foi um tipo de AVC ou se foi uma lepra, né? Tem pelo menos 10 hipóteses de doença
que fez ele perder os dedos das mãos e dos pés, né? Ficou um pouco deformado no rosto e tinha dificuldade para locomoção, mas mesmo assim, né? Ele tinha um ateliê, uma oficina de arte, de esculpir. Ele tinha então assistentes, né? Tinha os escravizados, que era assistente dele, e tinha outros discípulos de arte, né? Então eles amarravam os instrumentos nas suas mãos, porque ele já não tinha mais os dedos, e mesmo assim ele conseguia esculpir, principalmente na pedra sabão, que é uma pedra que tem uma facilidade maior de ser esculpida, e no cedro, que é uma madeira nobre da região, que alguns especialistas falam que é uma madeira muito especial, porque dificilmente o cupim ataca esse tipo de madeira, o cedro rosa. Então, assim, teve momentos que o próprio Aleijadinho ele ia para dentro das matas para escolher aquele cedro, aquela árvore que ele ia derrubar e transformar nas suas obras. Que ele herdou esse dom do pai. O pai era um arquiteto, artesão, então o pai ele desenhava mais, né, e o filho e os assistentes transformavam isso em arte. Para que a gente consiga compreender essa ideia de São João da Cruz e esse poema que nós vamos distribuir para vocês como um pergaminho, a gente precisa entender algumas questões importantes, certo? A primeira coisa é a questão, o paradoxo central, né? Para falar do que transcende os sentidos, ambos usam o sentido máximo, né? Quando a gente vê o termo a noite escura, a gente pensa que é como nós estamos aqui na sala, né? Uma noite escura. Mas, como grandes teólogos da Igreja Católica diziam, essa noite escura, na verdade, não era escura. Era tão iluminada que, ao ponto de ser tão iluminada, deixava tudo escuro, né? E isso mesmo acontece justamente por conta dessa vivência de São João da Cruz. A noite escura, e antes de falar sobre retratar realmente como acontece a noite escura, num breviário, que é um livro antigo da igreja, narra-se uma história que Cristo perguntava a São João da Cruz: São João da Cruz, o que é que tu queres que eu te ofereças por tudo que tu já fazes por mim? E aí ele disse em latim, né? Domini, que é Senhor, pati et contemini propiti, padecer e ser desprezado por ti. Mesmo diante do que ele já estava vivendo, ele ainda olha para o que o breviário narra, né? Ele ainda olha para Jesus e diz isso, nessa pergunta que ele escreveu. São João da Cruz então escreve esta poesia, que aqui é só uma parte, as canções da alma, né? São João da Cruz ele escreve essa poesia erótico-afetiva, se aproximando muito do que a gente já viu nas aulas, no Canto dos Cantos, né? Numa parte, por exemplo, ele diz: tu que habitas no jardim, pois o amor é como a morte e o teu desejo o traz a mim. Em outra parte ele diz o seguinte: de quem do meu amor se faz ausente, e não o que é gozar em mim presente. Em uma das suas falas ele deixa claramente isso, como se essa pertença, esse matrimônio fosse selado de uma forma que pudesse ser a contemplação, que no caso seria o gozo espiritual de ser casado, de se aproximar, de se matrimoniar com o próprio Cristo. Pois bem, Aleijadinho, ele traz, aí se aproximando de Aleijadinho, ele traz essa escultura dramática corporal, que é a torção de dor, de gestualidade extrema, e aí o excesso sensorial como porta para o suprassensível. Como foi, de uma forma bem rápida, resumida, que acontece a noite escura? Primeiro, São João da Cruz se aproxima de um desapego muito forçado. É como se todos os sentidos, as suas egosseguranças, ele fosse deixando de alguma forma. Se iniciava assim a sua noite escura. Depois ele tinha uma sensação de abandono no divino, né? Esse abandono extremo, e sua alma se sente como se estivesse morrendo, né? Se aproximando um pouco mais do próprio Cristo, que aí a gente se liga a isso, a amigdala, que traz essa questão da hipervigilância e do medo, né? Depois, após o período de crise, dessa crise que ele passa, a alma entra num estado profundo de calmaria total, né? Depois que ela passa dessa crise total, dessa dor, desse sofrimento, aí a alma entra num estado pleno de calmaria. E aí, após este estado pleno de calmaria, acontece o que nós chamamos de matrimônio espiritual, que é quando a alma se sente como que
casando com o próprio Cristo. O lobo parietal não consegue definir mais aonde está o corpo e aonde está o espaço. De tão importante, assim, inexplicável que acontece, e o sistema límbico inunda o cérebro com neurotransmissores de paz. A mente interpreta a falta de barreiras como uma fusão de amor absoluto. É como se a alma, depois daquela crise, daquela noite escura, ela entrasse num estado... É como não? Ela entra num estado de paz e aí encontra essa questão absoluta. E aí esse processo ele caminha pelas regiões límbicas e parietais, que a gente vai ver mais à frente, e vai conseguir tentar interpretar melhor. Pronto, né? A gente escolheu essa imagem aqui, né, e colocou em foco, né, para mostrar justamente essa questão do corporal, do dramático, né? Então aqui é uma escultura que ela faz parte de um complexo de esculturas que são, a gente vai ver mais na frente, né? É um conjunto de 66 imagens em tamanho real, feito em cedro, retratando a Via Sacra, né? Desde a última ceia de Cristo até o sepultamento. Então a gente vê aquelas as expressões, né? Assim, a sobrancelha bem elevada. A gente lembra que o professor falou daquela boca entreaberta, né? Do êxtase de Santa Teresa do Bernini. A gente também vê aquela coisa assim de espanto. E uma coisa interessante é que Aleijadinho, na época dele, ele não era um grande artista, né? Ele era um artesão, né? Ele era pago para fazer as coisas. Então ele tinha que retratar o Cristo sofrendo, mas não um Cristo covarde, em pânico, em terror, porque segundo o cristianismo, ele é Deus, né? Então ele passa pelo sufoco, ele passa pelos dramas, mas o artista ele não pode retratar um derrotado, né? Porque aí os críticos, as pessoas que estão pagando para ele esculpir, né, poderiam reprovar, porque naquela época tinha o louvador, ou seja, é como se fosse um crítico de arte, né? A pessoa ia diante da escultura e ele tinha que louvar a escultura, quer dizer, está aprovado, né? Aí fazia o recibo, né? Nem todas as obras de Aleijadinho têm recibo, o recibo do serviço, porque nessa época não tinha essa dimensão de artista assinar sua obra. Não, ele era um serviço, ele contratava o serviço. Então a gente sabe hoje em dia que realmente pertencia ao ateliê de Aleijadinho, porque ele tinha o recibo do serviço prestado. A Irmandade pagava e ele assinava pela essa obra. Então a gente vê essa expressão muito nítida, né? Nessa sobrancelha elevada, a boca entreaberta, e é bem interessante essas expressões que ele consegue trazer então de forma física, né? Através da escultura. E aí, como eu falava, né, a questão da noite escura, o poema traz essa voz feminina, não é a voz masculina, porque ele está falando da alma, então traz a voz feminina, né? A noite, a voz feminina que foge na noite, da ausência de luz, é a ausência da razão, né? Não a ausência de luz em si, mas a ausência da razão, a luz que nós temos no nosso pensar, né? A casa sossegada é o silenciamento das potências da alma, a casa é o nosso corpo, como a gente retratou muito bem, o professor retratou muito bem nas aulas. O movimento é de abandono voluntário do conhecido, né? O poema é estruturado em 8 estrofes em lira, traz um processo de purificação, encontro, união e dissolução do self, né? O poema ele caminha, ele faz essa caminhada que é justamente a noite, né? Aquele processo que eu falei. Primeiro acontece, depois a crise, depois vem o matrimônio, enfim. E aí o poema que vocês têm aí nas vossas mãos, depois vocês leem. Pode passar. Pronto, aí o arco narrativo que a gente trouxe só para vocês identificarem, a da estrofe 1 ao 2 é a fuga na noite e o silêncio das faculdades, né? É a noite dos sentidos. Do 3 ao 4 é guiada só pela luz interior, fé como único guia. Do 5 ao 6 o encontro com o amado, que é aquela questão do matrimônio que eu falava, né? Que é a iluminação total, que no caso, a noite não é noite, mas é cheia de luz ao ponto de ficar tudo escuro porque você se perde, né? nos seus sentidos. E o recolhimento e o esquecimento de si, é a mística de união, o que é nosso, que a gente já viu isso nas aulas com o professor, né? Aí a gente trouxe uma estrofe que é a estrofe final, que é impactante. Fiquei, esqueci-me, o rosto reclinei sobre o amado. Cessou tudo e deixei-me, deixando meu cuidado entre as açucenas olvidadas. Açucenas que são rosas, né? Tem um poema que diz o seguinte, que se aproxima muito do poema São João da Cruz, né?
que eu já falava no início, né? Tu que habitas no jardim, pois o amor é como a morte e o teu desejo traz a mim. Essa questão erótica é muito presente nessa vivência e nessa ideia de São João da Cruz. Então vamos aí dar um destaque maior nesse aleijadinho, né? Eu fiz um tratamento, né? Porque a imagem original já está um pouco velha, né? Tem mais de 200 anos, então eu fiz esse tratamento. Mas a gente vê a expressão, né? Do olhar dessas sobrancelhas arqueadas, que é uma característica da obra dele, né? Essa sobrancelha que encontra-se com a narina em forma de Y, né? Bem característico. E o bigode saindo das narinas é bem característico do aleijadinho. Então é uma imagem que realmente traz o drama e a dor, né? E só uma questão, a gente não está aqui querendo igualar as obras de Aleijadinho com a ideia de coisa. Mas assim, se nós olharmos para o próprio Cristo na cruz, quando ele diz, né? Lami, lami, lama sabachthani, né? Meu Deus, por que me abandonastes? E aí se configura muito próximo do abandono que o próprio místico tem na sua noite escura, né? Mas a diferença é que o abandono do místico é um abandono voluntário. Ele quer se abandonar em Cristo para poder chegar até Ele na plenitude, né? Existe essa diferença. Nós temos aí o barroco como a estética do expresso e da tensão, movimento, dramaticidade, emoção como instrumentos de fé. Contra a clareza renascentista, o barroco afirma a complexidade do humano. Então temos aqui a coleção, aqui são os profetas, todos esculpidos em tamanho real, né, por Aleijadinho e feito em pedra sabão. Então a gente traz um destaque especial para o profeta Abacuque, que é esse daqui. Abacuque ele teve uma experiência com o divino, onde ele disse que esteve presente com o divino, que seus lábios tremiam, seu corpo estremecia, ele via luzes saindo das mãos de Deus. Então ele tenta retratar toda essa mística que o profeta sentiu, né, presenciou através da escultura. Então alguns críticos de arte falam que é a Bíblia de pedras. Então o Aleijadinho ele consegue então retratar os contos e os episódios bíblicos através de sua arte. Então essa coleção de escultura está disposta no átrio de uma igreja em Congonhas, Minas Gerais, onde estão todas expostas, né? Inclusive a igreja e esses profetas, ele é um patrimônio mundial, né? É um patrimônio arquitetônico da humanidade, então pertence a toda a humanidade. Quando ele fez, lógico que ele jamais ia imaginar que tinha essa dimensão. Né? E aqui eu trago alguns exemplares, né? O profeta Abacuque, feito em pedra sabão. Eu tenho daquela coleção que eu falei que são 66 imagens que retrata a paixão de Cristo, né? Essa daqui é que se refere ao Horto das Oliveiras, onde Jesus sua sangue, né? Rezando na atenção pelo prestes que está acontecendo. E a gente vê, é interessante o sentido das mãos. Aqui a gente vê que ele está uma mão apontando para o céu e uma mão apontando para a terra, né? É humano e divino, que foi uma forma que o artista Aleijadinho conseguiu se expressar através da escultura em cedro, né? Dessa maneira. Aqui ele fez um São João da Cruz. Eu pesquisei ver se o Aleijadinho tinha esculpido alguma Santa Teresa d'Ávila, não tem, mas o São João da Cruz, por Aleijadinho, ele conseguiu fazer. Exposto. Esse aqui é o profeta que fica em Congonhas. Aqui também é aquela cena que eu dei o zoom do Cristo. Então faz parte da cena, você vê que cada escultura, cada imagem traz uma expressão, né, daquele acontecimento. Você vê então aquele Cristo carregando a cruz com aquele olhar muito expressivo. E tem alguns críticos da arte que falam que o Aleijadinho ele fez uma sátira, ele fez uma crítica social, né? Ele trazia pessoas da comunidade, do povo, ele retratava nos rostos dos apóstolos, né? E os autoritários da cidade ele retratava nos soldados romanos, ele copiava, né? Inclusive tem até uma história interessante que ele fez um São Jorge,
né? Foi quase que obrigado a fazer um São Jorge, então ele colocou o desafeto dele esculpido no rosto de São Jorge. É bem interessante essa história. Está aqui, né? É quase sátiro, para ser bem expressivo, que é o soldado romano que está aqui, que é o momento que Cristo é preso, né? Ali é o São Pedro quando puxa a faca da bainha e corta a orelha de um dos soldados romanos. É bem expressivo, assim, são 6 capelas, 6 quartinhos na frente da igreja, então ele divide todas essas cenas dentro dessas capelas, então são num total de 66 imagens igual a essa em tamanho real, feitas por eles, né? Então é bastante, e todas têm muita expressão. Então temos aí o diálogo. Aqui a gente traz, né, como a gente já viu, o diálogo e essa ligação, né? Em São João da Cruz nós vemos a palavra e, como o Jesus falou, em Aleijadinho, a pedra. Em São João da Cruz nós temos o silêncio e o vazio, e em Aleijadinho o movimento e a exuberância. Em São João da Cruz, noite e ausência, já luz, presença dramática, né? Em João da Cruz nós vemos a via negativa, o apofatismo, já no Aleijadinho o catafatismo e a via positiva. Aqui a purificação dos sentidos, lá essa mobilização máxima dos sentidos, né? E aí um ponto de convergência que a gente conseguiu encontrar dentro da nossa pesquisa. Os dois afirmam que o sagrado exige uma linguagem radical, seja pelo silêncio, São João da Cruz, silêncio absoluto, ou pelo grito em pedra, Aleijadinho. E aí a gente trouxe essa questão da neurociência cognitiva, pode nos dizer em relação a isso, né? Aqui nós vemos o Damasio em busca da Spinoza, a emoção de sentimentos que são constituídos da razão e da identidade, né? As experiências de êxtase ativam regiões límbicas, como eu falava no início, parietais, que faz essa questão da dissolução do self, né? E nós temos ali essa ligação da razão com a identidade que traz essa questão da perda, né? Já que nos apoiamos em Eliade, que traz o sagrado e o profano. Toda a hierofonia é uma erupção do sagrado no profano, né? Aí nós trazemos a ideia da arte barroca e da poesia mística que operam como tecnologias de indução ao sagrado, né? de encaminhar para a questão do sagrado. E a pedra de Aleijadinho e o verso de São João são hierofonias estéticas, como a gente pode identificar ou chamar, né? Isso, né? O divino se expressa. O divino que se expressa numa pedra, né? Numa coisa natural. E nas palavras, né? Nas palavras, que é a poesia, que no caso é uma poesia lírica e erótica, né? De alguma forma. Aí aqui nós temos uma síntese comparada para que a gente consiga formular o que São João da Cruz e Aleijadinho nos ensinam juntos. O sagrado é inefável, mas exige ser dito. Existe um grande teólogo que diz o seguinte: o Senhor não te mata para que não te dê vida e não te chaga para que não te cure. Né? Essa questão que é muito presente nas ideias e na vivência de São João da Cruz. O corpo, seja em dor ou seja em desejo, é o principal veículo da experiência mística, tanto em São João da Cruz como em Aleijadinho. Afinal de contas, ele retrata corpos, né? A arte e mística compartilham uma função: romper a superfície do real, ou tentar pelo menos fazer isso, né? A linguagem religiosa é sempre paradoxal, usa o sensível para apontar o suprassensível, que a gente viu isso muito presente nas obras, né? A pedra grita o que o poema sussurra e os dois dizem o mesmo silêncio. É isso.